Quanta informação, meu Deus. Oi, amigos da confraria. Vocês já notaram quanta informação existe nos rótulos dos vinhos? Você sabe a importância que cada informação que tem aqui reflete na qualidade, no tipo de uva do vinho? Especificamente, em relação ao local onde o vinho é produzido. Você sabia que essa é uma informação super importante? Bom, se você tem dificuldade em compreender esse conjunto de informações, e especialmente em relação às questões geográficas que estão estampadas nos rótulos dos vinhos, você não é o único. A maioria dos amantes dos vinhos tem algum tipo de dificuldade para entender isso. E eu adivinho que você quer compreender essa informação tão importante porque ela vai te ajudar a entender o tipo de uva, em alguns casos, que está presente naquela garrafa de vinho, vai te permitir traçar um referencial comparativo entre o seu perfil de gosto ou mesmo vai te dar um balizamento para você tentar novas experiências, o que é muito importante para ampliar os horizontes quando a gente passeia por esse universo maravilhoso que é a degustação dos vinhos. Vamos falar então, esclarecer o que significa a presença da região geográfica ou do país no rótulo dos vinhos. Para isso, nós vamos passar por duas conceituações. Elas não são diferentes. Na verdade, elas são dois níveis de uma mesma escala. O primeiro conceito se refere à indicação geográfica. O que seria indicação geográfica? A indicação geográfica, ela se refere a um local que é famoso por produzir determinado produto. Por exemplo, quando se pensa em vinhos no Brasil, qual o primeiro lugar que vem à nossa mente? É a Serra Gaúcha. Mas também se imagina, por exemplo, o Vale do São Francisco. Quando se fala dos vinhos na Argentina, logo vem Mendoza, uma cidade na Argentina famosa por produzir vinhos. Mas esse conceito se refere a qualquer tipo de produto agropecuário. Pode ser, por exemplo, o café. Minas Gerais é famosa por produzir café. Para que a região tenha o registro de indicação geográfica, tem que passar por um processo que envolve entrega de documentações e a análise por uma comissão. E não é o objetivo deste vídeo falar sobre isso. O segundo nível, ou seja, para atingir o segundo nível da classificação geográfica, já tem que ter passado pelo registro do primeiro nível. E no segundo nível, essa denominação é a denominação de origem daquele produto. O que significa denominação de origem? Significa o reconhecimento daquele produto pela sua qualidade, pelo seu estilo, pelo seu sabor, ligados a uma determinada região e que são influenciados por um grupo de fatores. Bom, nós já vimos um conceito muito semelhante no vídeo anterior. Os fatores que influenciam essa identidade ou essa distinção desse produto que é associado àquela região são o clima, a localização geográfica, o trabalho humano e a biologia, incluindo os animais, as plantas e a microbiota, bactérias e fungos. Nós aprendemos que esse é o conceito de terroir. Terroir é o conjunto de fatores que levam à expressão de um produto diferenciado. Agora começou a ficar mais claro, não é verdade? Então, essa denominação de origem também passa por um processo de registro. Só que, para ser denominação de origem, não adianta produzir apenas um produto. Esse produto tem que ser específico. Na linguagem dos vinhos, uma denominação de origem é reconhecida por uma ou duas variedades de vinho ou a sua combinação. Se ficou um pouquinho vago, nós vamos fazer uma prática, uma dinâmica agora, a fim de tornar o processo mais interativo. Vou apresentar esse primeiro vinho. O vinho é um Trumpeter da Routine, né? Ele traz no seu rótulo
essa escrita: Mendoza, Argentina. O que significa isso? Eu já falei, Mendoza é uma cidade conhecida e reconhecida na produção de vinhos de qualidade, sem uma especificidade nesse momento. Então, o que está escrito aqui é uma indicação geográfica de que o vinho provém de um lugar que é reconhecido até internacionalmente, pela qualidade e pela produção daquele produto. Agora vamos falar de um vinho que nós apresentamos no Prazer em Degustar na Semana da Argentina. A produção vai colocar a foto para a gente mostrar o rótulo. O vinho é da vinícola Massi. É um vinho Malbec. E no rótulo vocês vão perceber duas inscrições. Uma menor escrita Vale do Uco. O Vale do Uco é uma sub-região da cidade de Mendoza. Portanto, continua sendo uma indicação geográfica. Agora, existe lá a inscrição em letras garrafais Tupungato. Tupungato é uma denominação de origem. Por quê? Porque nessa região, ou micro-região, existe uma interrelação de fatores climáticos, geográficos, humanos, que sejam quais? Atuar na agricultura, na seleção do clone da uva e no próprio processo de vinificação, e biológicos que produzem um tipo de vinho, especificamente o Malbec, que tem uma qualidade ou uma identidade diferente dos demais, mesmo de outras denominações de origem na Argentina, que também tem sua qualidade comprovada. Então isso é muito importante para o perfil de gosto, porque vinhos de denominações de origem específica agradam a perfis de gosto específicos. E fazendo uma piadinha, a perfis de bolso também, porque determinadas denominações de origem têm o seu preço. Sobre as denominações de origem, elas são muito específicas e elas não têm uma extensão territorial bem definida. Existem denominações de origem grandes, tão grandes quanto um território, e denominações de origem do tamanho de um campo de futebol. Por exemplo, existe uma na Itália. Elas são altamente específicas. Elas se referem a uma determinada uva ou mais de uma uva. Vamos dar um outro exemplo agora de um vinho chileno. Esse é um Carmen. Carmen Insigne, e a uva está escrita aqui, Carmener. Nesse rótulo, no rótulo dos vinhos do Novo Mundo, a gente sempre vê. No contrarótulo, você vai perceber aqui, ó, tem uma abreviatura DO, de denominação de origem Vale Central. O que significa isso? Significa que no Vale Central existe uma denominação de origem específica para essa uva Carmener, um produto com identidade e características distintas de qualquer outra denominação de origem. Outra denominação de origem muito comum dos vinhos chilenos é o Vale de Casablanca. Dessa vez, a denominação de origem se refere aos vinhos Pinot Noir. Se quiser produzir Pinot Noir no Vale Central e usar denominação de origem, não pode. Se quiser produzir Carmener no Casablanca Valley e usar a denominação de origem, não pode. Entenderam a especificidade? No Brasil, exemplos: Serra Gaúcha, indicação geográfica. Vale do São Francisco, indicação geográfica. A única denominação de origem existente no Brasil se refere à uva Merlot e está no Vale dos Vinhedos. Então, toda vez que você comprar um vinho do Merlot do Vale dos Vinhedos e ele for produzido de acordo com as diretrizes do registro da denominação de origem, vai ter escrito denominação de origem Vale dos Vinhedos. Saindo do Novo Mundo e entrando nos exemplos do Velho Mundo. Apresentamos esse vinho na Semana de Portugal. Vejam aqui, está escrito o quê? Vinho verde. O verde não é a cor do vinho, é o nome da denominação de origem do vinho verde. E qual é a uva? Não tem a uva no rótulo. Eu preciso conhecer
um pouco da teoria sobre as denominações de origem para poder identificar o tipo de uva. Isso é muito comum também nos vinhos italianos, que vamos falar um pouquinho mais à frente. Esse agora, um vinho francês, um nome muito conhecido, um vinho da Borgonha. Embaixo o nome da uva, Pinot Noir. O nome Borgonha, como Appellation d'origine contrôlée, é um tipo de denominação de origem, só pode ser usado para as uvas Pinot Noir e Chardonnay. Se houver algum produtor que quiser produzir outra uva na Borgonha e vinificar ela, ele não vai poder usar o nome Borgonha, porque não pode usar o nome denominação de origem. Remetendo ao vídeo do vinho de mesa europeu, você vai ver um pouco também dessa teoria do que significa o vinho de mesa europeu. Finalmente, vamos passar para um sistema de classificação de vinhos europeus um pouquinho diferente, mais complexo. Se aplica basicamente aos vinhos italianos, aos vinhos espanhóis. Esse vinho traz o nome da uva, é um primitivo maturo. Veja o que está escrito aqui no rótulo. Puglia. Indicazione geográfica típica. O que significa isso? É uma indicação geográfica. Por quê? Porque a Puglia, que é a região no sul da Itália, e uma sub-região da Puglia chamada Manduria, ainda não se estabeleceram como denominações de origem. São indicações geográficas. Como eu disse, são etapas, né? Mas para mostrar que existe um aumento nessa etapa, o próximo vinho também é um vinho italiano. É um vinho Montepulciano, é produzido na região da Toscana. Montepulciano d'Abruzzo. Esse vinho é produzido numa região denominação de origem. Vocês estão vendo aí a foto no rótulo. E onde eu vejo isso? Próximo ao bico da garrafa tem um adesivo, tem uma estampa. Na estampa tem as letras DOC. Muita gente chama de DOC, que é a abreviatura de denominação de origem controlada. Com isso, você sabe que aquela região produz um tipo de vinho que tem atributos específicos. E o outro vinho, apenas para exemplificar, é um Chianti, que nós apresentamos na Semana da Itália. Um Chianti, que é um vinho produzido a partir da uva Sangiovese. Então, eu preciso saber que essa denominação de origem, e nesse caso, você vai ver aí na foto também, existe a sigla DOCG, ou seja, Denominação de Origem Controlada e Garantida, seria a norma máxima do vinho, no caso o vinho italiano e vinho espanhol, a ISO do vinho, digamos assim. Esse vinho é produzido a partir da uva Sangiovese. E ao ter esse selo de DOCG ou DOCG próximo ao bico da garrafa, o Estado está garantindo, está certificando que esse vinho vem de uma região registrada, de uma região reconhecida, que o produtor seguiu todas as normas para a produção daquele vinho. Parece um pouco complexo, mas isso demanda familiarização com esses conceitos. Você não precisa saber todos. Você só precisa saber aqueles que estão ao alcance do seu perfil de gosto. Mas nós estamos aqui para oferecer todas essas informações. E por isso contamos com a participação de vocês, para perguntar sempre que tiverem dúvida e para curtir se estiverem gostando. Espero que tenha ficado claro que essa informação é importante para conhecer o tipo de uva, estabelecer um referencial comparativo e o perfil de gosto. Fiquem conosco. Viva a vida brindando!